E aí, Américo, vários pontos a partir dessa sua primeira análise. A primeira, podemos falar de uma mudança de postura com relação aos Estados Unidos? Quando teve início uma escalada do conflito entre Israel e Hezbollah, os Estados Unidos tentaram intermediar ali uma negociação de cessar-fogo, sem sucesso, uma rejeição por parte de Israel, sequer houve uma resposta por parte do Hezbollah. Ontem, um tom muito duro adotado pelas várias autoridades americanas em termos de resposta e consequências depois desse ataque do Irã. É um redirecionamento desse discurso dos Estados Unidos? Sim, Carol, por dois motivos. Até ontem de manhã, em primeiro lugar, até ontem pela manhã, os Estados Unidos insistiam na tese de que era necessário falar sobre um cessar-fogo, era necessário tentar conter uma guerra que pode se transformar numa grande guerra regional. Os Estados Unidos tentaram pressionar todas as partes desse conflito para impedir uma guerra maior. E ontem chegaram à conclusão que isso não é mais possível. Então existem dois fatores que fazem os Estados Unidos mudarem de tom neste momento. Eles não falam numa guerra aberta, não falam em envolvimento direto dos americanos, mas eles pararam de falar em cessar-fogo, em solução diplomática. E quais são esses dois motivos? Em primeiro lugar, eles estavam sendo desmoralizados no Oriente Médio, porque por mais que eles falassem em vamos tentar fazer um cessar-fogo, vamos tentar conter os ânimos, eles não tinham como fazer isso. O governo americano não iria, por exemplo, retirar o apoio militar que dá a Israel, um apoio militar muito grande. Então isso não era possível, não farão isso e estavam começando a perder credibilidade na região. Então eles pararam de falar nessa saída diplomática. E o segundo ponto, Carol, que a gente não pode perder de vista é o fato de que teremos eleições nos Estados Unidos daqui a pouco mais de um mês. O governo Joe Biden, que apoia a candidata democrata Kamala Harris, não pode dar a impressão para o próprio eleitorado nos Estados Unidos que é fraco com o Irã. Essa é uma acusação que o ex-presidente Donald Trump faz contra o presidente Joe Biden há muito tempo. Então agora os Estados Unidos vão tentar demonstrar força. Obviamente também não interessa aos americanos uma guerra total, uma guerra aberta, de vários pontos do Oriente Médio, embora a gente já tenha essas 7 frentes. Mas eles vão adotar no mínimo um discurso muito mais duro, vão continuar ajudando a defender Israel e muito provavelmente vão ajudar no planejamento de algum ataque, alguma resposta contra o Irã. Américo, você destaca essas 3 frentes que Israel deve atuar. Qual que é a capacidade de ação israelense? É muito grande, Carol. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lembrou na Assembleia Geral da ONU na semana passada e em discursos que fez logo por ocasião primeiro da invasão do sul do Líbano e depois ontem em resposta a esses ataques do Irã, ele lembrou que Israel tem condições de atacar em qualquer ponto do Oriente Médio e ele tem provado isso. Israel obviamente ocupa a faixa de Gaza, ocupa partes da Cisjordânia, ocupa o sul do Líbano nesse momento. 3 territórios diferentes. Já atacou desde o início dessa guerra alvos dentro da Síria, dentro do Iraque, é muito responsável, embora não admita isso, é responsável pela morte do Ismail Haniyeh, dentro de Teherã, a capital do Irã, e também já, obviamente, trocou mísseis e atacou instalações dos Houthis no Iêmen. Então, as forças de defesa de Israel, especialmente a sua força aérea, tem uma capacidade de ataque muito grande em vários pontos do Oriente Médio. Além disso, precisamos destacar sempre, conta com apoio logístico, apoio militar e o envio de armamentos muito poderosos dos Estados Unidos para as forças de defesa de Israel. Então, a capacidade de Israel de fazer o que está dizendo que fará, ataques surpresas contra o Irã, ataques no momento e da forma que desejar no território iraniano e nesses outros pontos de combate, é uma realidade. É uma possibilidade concreta de Israel fazer isso. O custo desses ataques é que muitas vezes é muito alto, o que leva a muitas críticas ao governo israelense, como o grande número de mortos que nós vimos na faixa de Gaza e agora a grande destruição no Líbano também, onde nós temos 1 milhão de pessoas que tiveram que deixar suas casas e quase 2 mil mortos em apenas 2 semanas de combates.